A Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Três Pontas foi inaugurada e entregue à comunidade em outubro de 1986. Mas antes de chegar a esta data, existem testemunhos de superação, bênçãos divinas e muita história boa para se contar. Então se acomode, preste bastante atenção e vamos fazer uma viagem no tempo, porque afinal, recordar é viver. Tudo começou na mente de um jovem empresário, dono de uma loja de móveis da cidade local, manifestando o comum desejo de comprar um terreno para construir uma casa. Mas como compreendemos através da Escritura Sagrada que o homem faz planos e quem concretiza é Deus, o rumo desta história mudaria completamente quando Wilson Ferrari recebe uma ligação de seu pai. Naquela ligação ele ouve os seguintes dizeres: "Filho, nós somos tão abençoados por Deus, por que você não compra esse terreno e doa para a igreja?" Palavras de Rubens Ferrari. A partir dali, as coisas começaram a acontecer. O terreno foi comprado e ficou parado por um tempo, porque até então o irmão Wilson não era adventista e não tinha contato com os líderes de missão naquela época. Após algum tempo de aparente frustração, veio o desejo de passar o lote para frente, vendê-lo e comprar outro em novo endereço. Em seu coração, Wilson titubeava o seguinte: "O primeiro que aparecer com dinheiro, leva." Uma pessoa do comércio local manifestou interesse e começa a planejar a compra do terreno. Mas como os planos de Deus são sempre maiores e melhores, e no dia em que o comerciante conseguiu o valor exato em dólares, dirigiu-se até a loja para concretizar a negociação. Mas antes dele, entra primeiro um pastor adventista, questionando os funcionários da loja quem era Wilson Ferrari. Prontamente os dois foram levados ao escritório e colocados juntos frente a frente com o proprietário do então mencionado terreno. O pastor se apresentou e ficou quieto. Porém, o comerciante ficou bravo pela aparente perda na corrida de quem chegasse primeiro ficaria com o lote, nas palavras de Wilson. As burocracias de transferência de escritura foram lavradas e tudo se resolve. O pastor de missão volta para os seus afazeres, mas um desafio ainda maior estaria por vir. A missão de campo naquela época financeiramente estava comprometida com a construção do primeiro colégio adventista da região sul de Minas Gerais e não poderia dar o apoio necessário para a construção da igreja local no presente momento. Foi quando então Rubens Ferrari, pai de Wilson, o desafia mais uma vez com a seguinte frase: "Filho, por que você mesmo não constrói esta igreja?" Movido por imensa gratidão a Deus, alegria e compromisso, começam os planejamentos para a construção do tão sonhado templo. E o primeiro a ser convocado para tal obra foi o pedreiro José Nascimento. Um homem simples, missionário, que ministrava estudos bíblicos de igual modo com os pastores Udolci e Joel de Carvalho, e em 90 dias aproximadamente da obra de construção da igreja. O tempo passou e a obra avançou. Em meio a muito esforço e muito trabalho, foi concluída em apenas um ano. Enfim, chegamos então no dia 20 de outubro de 1986, data histórica da inauguração desta importante instituição na cidade de Três Pontas, sul de Minas Gerais. O presidente de missão naquela época era o pastor Pavel Moura. Após a inauguração, quem ministrava no templo era o pastor Vilfredo, juntamente com o obreiro Donizete, primeiro pastor distrital, pastor Udolci e pastor Joel de Carvalho. Os anos se passaram, muitas ovelhas vieram para esse maravilhoso aprisco. Nos encontros a nível missão e associação, a Igreja de Três Pontas sempre se destacava com o título de Igreja Muito Missionária, onde todos os membros trabalham e contribuem para o avanço desta obra. Como era de se esperar, a igreja envelheceu.
houve a necessidade de reparos no telhado, paredes e etc. Em meio a tempos difíceis e conturbados, devido ao surto pandêmico no ano de 2020, esse pequeno povo muito feliz decidiu que era hora de arregaçar as mangas e trabalhar, mas trabalhar em prol de uma reforma do templo. Durante muitos dias, dificuldades financeiras, trabalho árduo e muito aprendizado, graças ao bom Deus, mais uma vez esta obra foi concluída e cá estamos. Ano de 2023 e a igreja foi totalmente remodelada. Continuamos cumprindo o propósito de salvar do pecado e guiar no serviço, cuidando das nossas crianças, jovens e todas as pessoas que adentrarem esse recinto para que as gerações futuras passem adiante esta tocha. Mas isso, meus amigos, já é uma outra história. Que Deus nos abençoe sempre.